eu, você, mas juntos com Ele e na presença dEle. E não é força de expressão, é uma realidade. Desde o início que aqui chegamos, a presença dEle tem sido perceptível. Sou grato a Deus pela oportunidade de ministrar, sou grato a Deus pela oportunidade de transmitir, de ser útil, de certa forma, no seu reino, na sua obra. Sou grato a Deus. O que há em meu coração nessa noite é gratidão. Durante a semana, o pastor entrou em contato e daí nós já começamos a ficar preocupados. Mas Deus já tinha depositado no meu coração uma mensagem, e ontem, por volta das 11, 11h30, por aí, ele postou algumas fotos do culto, e eu mandei um zap para ele, assim: pastor, o que eu vou fazer aí amanhã? O pastor Donizete pregando no sábado, o que sobra para mim falar no domingo? Eu vou aí para fazer o sinal da cruz e abençoar todo mundo e ir embora. Mas ele disse: não, fica tranquilo que nós estamos orando por ti. Então tá, então uma hora mesmo. E hoje, no decorrer do dia, desde ontem, já trabalhando nessa mensagem, hoje acordei, já me envolvi com essa mensagem, e Deus falando, Deus trabalhando. E durante o dia, por 2, 3 vezes, eu fiquei tentado a ligar para ele, a mandar uma mensagem, para pedir uma palhinha do que fora ministrado ontem, porque a minha preocupação era sair fora da temática, porque eu, sinceramente, aqueles que me conhecem, e até essa congregação já me conhece, sabe do meu jeito, culto de avivamento, trabalho de avivamento, eu não sou um dos nomes a serem escolhidos. Geralmente é um outro perfil para avivamento. Mas eu não questionei, a porta se abriu e eu simplesmente entro pela porta. E eu fiquei tentado em entrar em contato com o pastor para pegar uma palhinha do que fora ministrado, mas eu me calei. E eu permaneci na fé que uma vez me foi dada. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu não comento com ninguém o que eu vou ministrar, o que Deus colocou no meu coração. E eu também não faço questão, não faço perguntas a respeito do que está acontecendo, do que aconteceu, não. Eu simplesmente largo na mão de Deus, e Ele tem sido fiel. Então a palavra que Deus colocou no meu coração, a princípio, eu vim com dúvidas, até a ministração do primeiro hino da harpa, falando da graça, falando do perdão. Até a ministração do segundo hino da harpa, falando do céu, falando da promessa gloriosa. Até o decorrer do culto, os hinos, a ministração, a palavra do pastor, e eu só me alegrei, porque mais uma vez a gente pode comprovar que há um Espírito maravilhoso que cuida da igreja, que há um Espírito poderoso que toma conta da igreja, e que há um Espírito que é Senhor absoluto da igreja. Às vezes nós, tortuosamente, olhamos para a nossa igreja contemporânea e achamos que Deus está distante, mas pouquíssima sensibilidade que nós tivermos, nós perceberemos que o controle ainda está em suas mãos. Amém, povo de Deus? E eu já quero começar a pregar. Vamos para o tema, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E se antes do final da mensagem eu ficar sem voz, não sei, peguei o coronga, esse tal de coronga aí de novo. Dessa vez ficou uma tosse, ficou uma irritação. Teve outra vez, uns dias atrás, fui orar na igreja, uma oração depois eu já estava rouco. Então eu vou tentar me controlar. Amém, povo de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. A partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Gostei da ênfase que o irmão deu no todos, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. É normal nós criarmos expectativas. E eu tenho a tendência de sempre convidar a igreja a diminuir o seu nível de expectativa. Por mais que nós tenhamos uma temática, por mais que nós tenhamos uma esperança de como um culto como esse deveria proceder, deveria acontecer. Como eu disse alguns instantes atrás, glória a Deus, porque essa igreja ainda tem um Senhor. E glória a Deus, porque esse Senhor ainda tem controle sobre a sua igreja. Mesmo nós não percebemos, mesmo nós não dando crédito a essa verdade, ela é uma verdade absoluta. A mensagem que eu quero trazer à igreja essa noite, segundo a graça e a medida da unção que o Senhor nos conceder, traz por título: O caminho para o Pentecoste. O caminho para o Pentecoste. E para nós introduzirmos a mensagem que Deus colocou em meu coração, faz-se necessário nós entendermos alguns pontos específicos. Primeiro, entendendo o livro em que esse texto, poderia deixar o retorno como estava, por favor. Entendendo o livro em que esse texto que fora lido está registrado. Entendendo a festa na qual esse acontecimento se realizou. E entendendo o momento em que tudo isso aconteceu, a atmosfera, o sentimento, o que estava acontecendo em volta quando tudo isso aconteceu. Partimos então do princípio, entendendo o livro. Nós precisamos, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, que esse livro trata-se de um livro histórico. Ele conta a narrativa histórica da igreja, da formação da igreja, dos missionários, do envio missionário, da igreja se estabelecendo em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós precisamos entender que nós estamos olhando para um livro histórico. E tudo, ou a maioria daquilo que está registrado em livros com essa característica, tratam não de uma discussão filosófica, tratam não de uma opinião sobre, mas tratam tão somente de referências históricas e de fatos que ocorreram assim como estão acontecidos. Então, quando nós olhamos para o capítulo 2 e vemos o Espírito Santo descer sobre aquele lugar, sobre aqueles que estavam reunidos, não é uma ideia, não é um pensamento, não é uma esperança. Isso, de fato, aconteceu. É um fato histórico e assim está registrado. Livro de Atos é um livro histórico que trata, que compreende, que aborda toda a história da igreja, desde Jerusalém até o período de Roma, em que Paulo chega a Roma. O livro de Atos faz conjunto com o Evangelho de Lucas.
livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, eles levaram aproximadamente 33 anos para serem concluídos. Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, Lucas levou cerca de 33 anos pesquisando, estudando, entrevistando, averiguando, ponderando, vivenciando e registrando. O interessante é o propósito que eu encontro no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Quando Lucas estava escrevendo o Evangelho que traz o seu nome e escrevendo o livro de Atos, ele não pensava na Igreja Universal. E eu não estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou falando na Igreja de Cristo, que é universal, que é eterna. Quando Lucas estava escrevendo o seu Evangelho, o seu registro, e escrevendo Atos dos Apóstolos, ele não olhava com os olhos da fé e contemplava a igreja na palhoça. Eu vou escrever esse evangelho e eu vou escrever esse livro, porque um dia haverá um país chamado Brasil, haverá uma nação, haverá um estado chamado Santa Catarina, e vai haver um município chamado Palhoça, e vai ter um bairro lá chamado Pé de Baixo, e vai ter uma turma linda lá reunida num domingo à noite, e eles precisarão ouvir essa história. Não era esse o propósito que havia no coração de Lucas, quando escreveu esse evangelho e quando escreveu Atos dos Apóstolos. Agora Deus, que é Senhor da igreja, aceitou o propósito que estava no coração de Lucas. Lucas não enxergava a igreja eterna. Lucas não enxergava uma igreja além do tempo em que ele vivia. Porém Deus consentia e dizia: vai escrevendo, vai anotando, porque o teu tempo é breve, o teu tempo é limitado, a tua visão é muito limitada, Lucas, mas eu tenho um propósito maior, eu tenho um objetivo maior, eu tenho um povo que ainda não nasceu, eu tenho gente que ainda não nasceu, mas precisarão ouvir tanto esse evangelho quanto o livro de Atos. Agora eu pergunto, qual era o propósito que movimentou Lucas a escrever o Evangelho e a escrever Atos dos Apóstolos? Se chama Teófilo. Quem era Teófilo? É um mistério ainda. Nós não sabemos quem era Teófilo. Porém, Lucas deixa registrado: amado Teófilo. Aleluia. Ele levou 33 anos preparando esses textos, tendo um propósito no seu coração: discipular uma alma que havia recebido o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, fazendo referência ao Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado aos céus. Eu escrevi tudo, amado Teófilo, para que o teu coração esteja firmado, para que o teu coração se estabeleça na plenitude do Evangelho, e que você não se desvie da palavra que você recebeu. Qual era o propósito que havia no coração de Lucas? Uma alma, uma pessoa, um indivíduo. Lucas não estava escrevendo para uma multidão. Lucas não estava escrevendo pensando na igreja eterna. Lucas estava pensando em uma pessoa somente. O que é que eu entendo com isso? Enquanto Lucas estava trabalhando ali na stage de Paulo, na equipe de Paulo, ajudando, ele estava ali, fazendo o evangelho acontecer, mas preocupado com o amado Teófilo. Qual é o foco da igreja? Qual é o teu foco, igreja? Nós estamos falando de avivamento, e nós vamos chegar em Atos capítulo 2, mas o título que eu trago essa noite é: caminhando
para o Pentecoste. Então, o primeiro ponto, nós precisamos entender que o livro de Atos é um livro histórico e que ele foi escrito com um propósito: edificar uma pessoa, o amado Teófilo. Segundo, nós precisamos entender, e eu não vou me aprofundar, meu Deus, olhei para o relógio agora, mas nós precisamos entender a festa em que tudo isso aconteceu, que era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, essa festa era conhecida e é conhecida como a festa da colheita, ou a festa das semanas, ou a festa das primícias. E para quem está comigo na palavra, só o fato de associar a descida do Espírito Santo, a pregação da primeira mensagem, ou a conversão de mais de 3.000 almas na festa das primícias, na festa das primeiras colheitas, isso já traz um significado muito grande. A festa de Pentecostes, ela iniciava o ciclo agrícola anual, com a apresentação dos primeiros frutos da terra. E a festa dos tabernáculos encerrava o ciclo agrícola. Então, quando o Pentecostes acontece, quando a descida do Pentecostes acontece, quando a descida do Espírito Santo acontece, ele acontece de uma forma toda especial, na época da colheita dos primeiros frutos. Na época da colheita dos primeiros frutos. Então, quando nós falamos de descida do Espírito Santo, nós falamos em época de colheita. Quando nós falamos de descida do Espírito Santo, nós falamos em época de festa e festa de colheita. Não é época de semear, não é época de cultivar, mas é época de colheita. Quando nós falamos em descida do Espírito Santo, essa ideia precisa estar atrelada no nosso entendimento. Se tem descida do Espírito Santo, se tem língua de fogo, se é Pentecoste, é colheita. Se é colheita, é porque tem fruto. E era uma colheita dos primeiros frutos e a apresentação da oferta das primícias dos primeiros frutos. E se era época de colheita, nós precisamos ter outra coisa em nosso entendimento. Tinha serviço braçal, tinha cansaço, tinha suor, tinha trabalho, tinha energia gasta. Era festa? Sim. Mas tinha cheiro de suor no ar, tinha cheiro de trabalho no ar. Estavam apresentando os frutos da colheita com alegria? Sim, mas o sinal do cansaço estava expressado, estampado nos calos em suas mãos. Não existe avivamento, não existe Pentecoste sem apresentação de frutos, e não existe apresentação de frutos sem calo nas mãos, sem cheiro de suor, sem aspecto de trabalho, sem energia gasta. Aleluia! Entendendo a atmosfera desse momento específico, e eu vou correr. Os momentos tensos que antecederam o Pentecostes. E eu quero começar a fazer esse registro, e eu quero te convidar a vir na história bíblica comigo, de maneira superficial, claro, que nós não temos tempo de abrir os textos bíblicos e ir navegando pelos textos. Mas eu quero te convidar a entender a atmosfera que envolveu a descida do Espírito Santo. E eu percebi que a atmosfera, que o sentimento, que aquilo que envolvia aquele momento, iniciou-se lá no Evangelho de João, no capítulo 11, com a doença e morte de Lázaro. Antes mesmo da ressurreição de Lázaro,
A Bíblia conta que Jesus foi avisado: o teu amigo está enfermo. E a Bíblia fala que ele demorou, ficou mais alguns dias, desceu a Judeia, e Lázaro estava mais acima, perto de Jerusalém, em Betânia. E ele ficou ali. Mas mesmo ali, antes de chegar lá onde Lázaro estava, no capítulo 11, e no versículo 16, nós temos um relato que o cheiro de morte já estava no ambiente. Tomé falando no versículo 16, vamos também nós para morrer com ele. Quando Jesus disse, vamos agora ver Lázaro, eles entenderam que eles iam sair da Judeia e iam chegar mais perto de Jerusalém. E estando mais perto de Jerusalém, eles estariam mais perto do perigo, mais próximo da morte. E eles foram até Betânia, e Tomé registra isso, a Bíblia registra a voz de Tomé falando. Ele não está questionando, ele não está perguntando, ele não está levantando uma dúvida, ele está afirmando, vamos também nós para morrer com ele. Por quê? Porque uma trama para tirar a vida de Jesus já estava pairando no ar. Uma trama para tirar a vida do seu mestre já estava pairando no ar. E Tomé já estava temendo, não pela vida do mestre, mas pela vida de si mesmo, pela sua própria vida. E então no capítulo 12, Lázaro é ressuscitado. E essa ressurreição já começa a causar uma grande comoção na multidão, porque a multidão que estava lá viu tamanho milagre, viu tamanha maravilha, e começou a olhar para Jesus e começou a dizer, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, esse verdadeiramente é o Messias, esse é o nosso libertador, esse é aquele que os profetas falaram. E a fúria no coração dos fariseus e dos principais sacerdotes começou a se levantar. E no capítulo 12, agora não somente tramam contra a vida de Jesus, mas contra a vida de Lázaro. Lázaro morreu, ressuscitou e agora querem matar de novo. Nós precisamos matar esse milagre. Nós precisamos matar aquele que Jesus ressuscitou, porque muita gente estava olhando para aquilo e estava se convertendo. Pois bem, aquilo que era um desejo passa a ser planejado, tirar a vida de Jesus e agora também a vida de Lázaro, porque a ressurreição dele estava promovendo um grande alvoroço em toda a Judéia. Quantos estão comigo? Amém. Isso tudo aconteceu uma semana antes da Páscoa. O medo nos discípulos, a tensão já estava instaurada antes mesmo de chegarem em Jerusalém. Vocês estão acompanhando o raciocínio comigo? Antes deles chegarem em Jerusalém, o medo já estava dominando o coração deles. A morte já estava rondando o pensamento deles. Quando o milagre da ressurreição aconteceu, uma multidão estava em volta de Jesus e viu aquele milagre. Agora outra multidão aparece no texto. Jesus agora entra em Jerusalém e aquela multidão que viu o milagre da ressurreição de Lázaro se junta a outra multidão. Estava próximo da festa dos pães asmos, da Páscoa, e a multidão de peregrinos já caminhava em direção a Jerusalém. Outros tantos já enchiam a cidade de Jerusalém. Era como os gideões missionários ali em Camboriú. Barracas já estavam instaladas em toda a circunvizinhança. As casas todas ocupadas, cenáculos, todas as dependências. E aquela multidão que não sabia da história de Lázaro, agora não entende que a outra multidão começa a adorar aquele homem franzino que passa a entrar no meio de Jerusalém. E eles chegam perto e perguntam, quem é esse que vocês estão saudando? Esse aí é aquele que ressuscitou um morto de 4 dias. Então as duas multidões se aglutinam, aquelas que viram o milagre e aquelas que vieram para a Páscoa. Aquelas que viram o milagre estavam glorificando Jesus do milagre que viram. E a multidão que se aglutina com aquela outra
passa a glorificar Jesus, o filho de Davi. Começam a reverenciar não o Jesus eterno, mas o Jesus político que eles estavam esperando para aquele tempo, para libertar das garras do Império Romano. E tem a entrada triunfal. Eu imagino eles conversando entre si. Olha lá vai ele, Hosana, 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 lá vem o rei, o filho de Davi. Então aqueles que não sabiam quem era, começam a perguntar, qual deles? Quem é? Está lá, olha lá aquela muvuca, aquele miolo está lá, aquele lá é Jesus. Então eles não conheciam, e quem sabe eles olhavam para Pedro e pensavam que era Jesus, quem sabe eles olhavam para Tomé e pensavam que era Jesus. Tinha alguns ali no centro, e toda a multidão em volta, até que em dado momento, para se cumprir Zacarias capítulo 9 e versículo 9, aí vem o teu Salvador. Aí veio o teu rei humilde, Salvador, sentado num jumentinho, em filha de jumenta. Então, no meio daquela muvuca, a multidão para e aproxima uma jumentinha, um jumentinho do lado de um homem, e aquele homem sobe, e agora ele está destacado dos demais. Lá vai o rei, é aquele Hosana. Eu vou ter que correr. Mas não pensa que era alegria, não. Eu quero que você foque em Jesus e nos discípulos. A multidão estava eufórica. Na multidão havia grito de júbilo. Na multidão havia grito de vida, de viva. O nosso rei, o nosso libertador chegou. Mas eu quero que você imagine agora os mais próximos. Eu quero que você imagine a face de Jesus. Não é uma face que os filmes hollywoodianos apresentam, sorrindo, acenando, mandando beijinho, não. Eu imagino Jesus sobre uma jumentinha, com o seu rosto fechado, com o seu semblante sério, com o seu olhar fixo diante dele. Ele não é levado pela multidão. Há um propósito maior ali na frente. Os discípulos à sua volta estão que nem os segurança do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro sobe na moto para acenar para o povo, os seguranças estão tudo em volta com os olhos bugalhados, esperando o mal acontecer. Eu imagino os discípulos ali em volta, olhava para os fariseus, olhava para os sacerdotes e dava um fio na barriga. Ai, meu Deus do céu, eles vão matar Jesus. Ai, meu Deus do céu, e eles vão me matar também. Nós falamos sobre entender o livro que está escrito. Nós falamos sobre entender a festa em que isso aconteceu. E agora eu estou falando sobre a atmosfera que estava cercando o dia de Pentecostes. E eu vou ter que correr. O medo estava dominando eles. A angústia estava dominando eles. A cidade estava celebrando. Havia muita prosperidade na cidade. Ofertas estavam sendo derramadas no templo, nos cofres, enchendo os cofres do templo. Mas naquele cenáculo, onde se realizou a última ceia, não havia júbilo, não havia alegria, não havia sorriso no rosto. Mas havia palavras do tipo: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Havia palavras do tipo: nós estamos aqui, mas um dentre vós há de me trair. Não era uma celebração. Naquele cenáculo, na última ceia, na última Páscoa, que o meu mestre, que o Jesus amado ceou aqui nessa terra, havia tristeza, havia dúvida, havia medo, havia um clima melancólico. Aconteceu traição. E saindo dali, ele ainda foi para o Getsemane. E no Getsemane não mudou. Ainda há angústia, ainda há suor e suor de sangue.
Depois do Getsemane, ainda vem a prisão, ainda vem a humilhação, vem a confirmação da negação do seu discípulo, vem a condenação, para cumprir Isaías 53:8. Um juízo opressor veio sobre ele, porque ele foi acusado sem prova, ele foi acusado injustamente. Igreja, eu quero que você venha comigo para o clima, para a atmosfera que antecedeu a descida do Espírito Santo. Depois da condenação à morte, depois da morte ao sepulcro, o grande líder, o grande mestre, o profeta, o homem dos milagres, aquele que foi exaltado entrando em Jerusalém, foi desfigurado, foi moído diante dos seus discípulos. Durante 3 anos eles oraram para Jesus, eles ouviram Jesus. Chegou um momento em que Jesus falou tão bravo com eles e disse: o que é que vocês estão fazendo aqui ainda? Pedro tomou a palavra no meio deles e disse: mestre, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Houve um momento na história deles, houve um momento no ministério de Jesus nessa terra, que Pedro olhou e disse: nós não temos para onde ir, só tu tens a palavra da vida eterna. Agora esse mesmo Jesus é transfigurado, não em glória, como ele havia visto há uns momentos atrás, mas ele não enxerga mais o seu rosto, é sangue, é ferida, é cuspe, é vilipendiado, ele está nu perante todos. O mestre dele, o libertador dele, o rei que eles esperavam, o mestre deles foi moído diante dos seus olhos. A atenção que já existia passa agora a desespero, e eles ficam desnorteados. Tem alguém comigo aí? Amém. Vocês estão pegando o clima? Vocês estão entrando comigo na atmosfera? O título da mensagem é A Caminho do Pentecostes. A caminho do Pentecostes. Eles ficaram desnorteados, começaram a fugir, começaram a se esconder. Aí vem o domingo pela manhã, bem a manhã de domingo, a manhã da ressurreição. E o que era para ser um alívio, só faz aumentar o buraco, a angústia na alma deles. Porque ontem eles tinham um corpo, e agora nem o corpo do mestre tem mais. Eles não têm a mesma visão que nós temos de Jesus glorioso, de Jesus eterno, não. Eles estavam esperando que aquele Jesus ali seria um libertador humano, terreno, um líder temporal. E agora nem mais o corpo dele há. O túmulo foi aberto, levaram o corpo do mestre, e aquilo que era para ser motivo de alegria passa a ser uma angústia maior. Então os discípulos se dissipam, alguns ficam em Jerusalém, e eu não vou conseguir concluir a mensagem até onde eu imaginava que chegaria, mas eu quero, se possível, botar na tela Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Dois discípulos a caminho de Emaús. A partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, ou seja,
no domingo da ressurreição. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distava de Jerusalém 70 estádios, ou cerca 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. 2 discípulos do Mestre estavam fugindo a caminho de Emaús. Mas engraçado é que eles não estavam falando do que fariam, eles ainda estavam falando do que aconteceu. Versículo 15: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, e você percebe a delicadeza de Lucas aqui? Você percebe a maestria do Espírito Santo trabalhando nesse texto? Porque Lucas, quando escreve, já revela para quem está lendo que essa pessoa que se aproxima era Jesus. Só que no decorrer do texto, o escritor Lucas afirma e informa que os dois não sabiam que era Jesus. Percebe esse detalhe rico aqui? Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Já aconteceu alguma situação na tua vida em que você literalmente perdeu o chão? Em que as pernas ficam bamba? Em que o desânimo é tão grande que você se senta, que você se joga? A Bíblia fala que eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, porque Jesus ia na direção que eles estavam indo. Eles estavam saindo de Jerusalém, e Jesus também estava na mesma direção com eles. Ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu, lhe perguntou, quais? Jesus não disse que não sabia, e nem disse que sabia. Jesus perguntou quais, para saber o que eles iriam falar. E eles começam a dar a explicação de tudo o que aconteceu. Então lá no versículo 25, Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E Jesus fala: porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse a sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, expunha-lhes as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, Jesus fez que ia, e eles foram entrando, não sei se numa casa, numa estalagem, em algum lugar, e eles conversando com Jesus, e a conversa com Jesus é coisa boa, e eles estavam ali ouvindo Jesus, e Jesus: mas é isso aí? Eu vou seguir meu caminho. Eles disseram: para onde é que tu vai? Não, eu vou mais à frente. Eles disseram: não, fica conosco essa noite. Fica, Senhor, já se faz tarde. É aqui que surgiu esse hino: tens meu coração. Eles estavam entristecidos, estavam angustiados, estavam fugindo. E eles disseram: não, vem Jesus, entra conosco. Agora imagina a cena. Eles numa casa, já era de noite, as lamparinas de cor amarela, subindo uma fumaça preta, uma penumbra no ambiente, a mesa posta. Eles já haviam lavado os pés, já haviam lavado as mãos, já haviam passado uma água no rosto, quiçá na nuca, e estavam em volta da mesa. Jesus ali era o convidado, mas quando a mesa foi posta, Jesus pega o pão.
Jesus levanta o pão. Jesus agradece pelo pão. E enquanto Jesus agradece, eu quero que você imagine os dois discípulos, com a cabeça baixa, com os olhos fechados, orando e ouvindo aquela oração. Aí a Bíblia fala que ele partiu o pão. E eu imagino a cena, quando Jesus leva os pedaços de pão na direção dos dois discípulos. E assim como o meu blaze se afastou do meu punho, a roupa de Jesus se afasta da sua mão, revelando as marcas em suas mãos. Então, quando os dois abrem os olhos com a intenção de pegar o pão, eles param, porque eles olham para as mãos curadas. E quando eles pegam o pão, é revelado que aquele que estava com eles era o próprio Jesus. E quando eles vão olhar para Jesus, Jesus não estava mais. A Bíblia fala que ele desapareceu. Na hora eles se levantam, não comem mais, pegam a sua trouxa e voltam para Jerusalém com essa notícia. As mulheres tinham certeza do que viram. Ele não está morto, ele está vivo. Mas para surpresa desses dois, quando eles chegaram em Jerusalém, eles já não encontraram mais Pedro chorando. Eles encontraram Pedro sorrindo. Por quê? Porque Pedro já tinha visto Jesus também. Ele estava vivo, estava entre eles. Então, naquele ambiente, fechados, cogitando o que estava acontecendo, alguns mais teólogos dizendo que era um espírito, eles ouvem uma voz no meio deles: Pai seja convosco. Ei, rei calabagacha! O próprio Jesus aparece entre eles vivo. Agora não está mais com aquele olhar de quando entrou em Jerusalém. Não está mais com aquele olhar de quem estava sendo chicoteado. Não está mais com aquele semblante deprimido e depressivo pendurado na cruz, no madeiro. Não! Agora é aquele Jesus. Aquele Jesus que tem palavras de vida eterna, volta a estar no meio deles. Então há silêncio. E Jesus fala: Ei, eu não sou um espírito aqui, toca na minha mão, toca no meu corpo. Eu imagino todos eles quietinhos, se entreolhando. Aí Jesus olha para a mesa: Tem alguma coisa aí para comer? Ninguém se mexe. Até que uma irmã vem no meio dos irmãos e tira um pano de cima de uma bacia e uma tainha assada. Era um peixe, a Bíblia diz que é um peixe, mas eu gosto de tainha assada. Aí a Bíblia fala que Jesus pega aquele peixe e come. E quando ele come, ele não está só provando que ele de fato ressuscitou, mas ele está comprovando para eles: é isso que vocês têm que testemunhar. É isso que vocês têm que testemunhar. Aí Jesus pega um pedaço de pão, parte e leva para Pedro. Aí eu imagino Pedro do lado, já com os olhos, e aí enxugando o ranho, pega aquele pão, leva na boca e começa a comer. E começa a se ouvir barulho de prato, barulho de copo, e eles começam a comer com ele ali na presença dele. Agora eu te pergunto, como foi cantado nessa noite: ah, como eu queria olhar no seu rosto, ver o seu semblante, tocar nas suas mãos. Ah, como eu queria estar lá, mas eu volto a relembrá-los: nós estamos a caminho do Pentecoste.
Nós estamos caminhando para o Pentecostes. Jesus estando ali com eles é maravilhoso, mas não é tudo. Tem coisa melhor por vir. Oh, meu Deus, me perdoe pelo horário, irmãos. Aleluia. Aleluia. Estar diante de Jesus ressurreto é glorioso, mas é só o caminho para algo a mais. Ainda havia a vinda do outro Consolador. Ainda havia a vinda daquele que não estava, mas viria. João capítulo 16. O sobrenatural, meus irmãos, nos fascina. Porém, nós não podemos perder de vista o propósito. O sobrenatural fascina, porém nós não podemos perder de vista o propósito. Só chega no Pentecoste quem passou pela cruz. Só chega no Pentecoste quem passou pela sepultura. Só chega no Pentecoste quem conheceu Jesus ressuscitado. E quem chega no Pentecostes, chega sabendo o porquê. Quem chega no Pentecostes, chega sabendo para quê. Sharai kalavagantu níbia. Oi, sharai. Oi, deixa galanifo, derrai pe, além de liquidião, manavacelo bo. Aí te poropa licante, além gadai. Eu prometo que eu já estou terminando, mas por um instante, fecha os teus olhos. Seiko, aleni, laini, halome. Fecha os teus olhos. Porque o Consolador, ele não vem, ele já está. Oh. O Espírito Santo, ele não vem, ele já está. O Espírito Santo, ele não chegará, ele já está. Oh, carai, calabaganderébia. Dois fatores impulsionaram o Pentecoste. Primeiro, propósito. Segundo, um plano ou um planejamento. Não existe avivamento sem propósito. Não existe avivamento sem propósito. Qual é o propósito do avivamento? Atos, capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não existe avivamento sem propósito. Qual é o propósito do avivamento? Testemunhar acerca de Jesus Cristo, morto injustamente, mas ressuscitado ao terceiro dia, e virá para julgar esse mundo. Não existe avivamento sem propósito. E é o próprio Jesus que estabelece o propósito. Lucas 24, 46 e 47. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, não somente uma vida de paz, não uma vida de abundância, mas se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém.
Esse é o propósito do avivamento. Propósito do avivamento, testemunhar. Propósito do avivamento, pregar arrependimento. Se você associa avivamento com maior desejo de orar, com maior desejo de ler Bíblia, com maior desejo de jejuar, com maior desejo de ser um cristão mais ativo no ministério, se você acha que avivamento é trabalhar no ministério, é exercer uma função na igreja e é ser avivado, eu lamento, mas Pentecostes tem que haver colheita, Pentecostes tem que haver fruto, avivamento tem a ver com arrependimento, avivamento tem a ver com pregação do Jesus que morreu, do Jesus que ressuscitou e do Jesus que virá. Avivamento não é arrepio, avivamento não é lágrima, avivamento não é sensações, avivamento é pregar a salvação em Cristo Jesus, avivamento é ter poder, é ter audácia no mundo como nós vivemos, a anunciar: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou terminar. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. O próprio Jesus falou em João 31 e 38. Eles ofereceram comida para Jesus e Jesus disse: não, a comida que eu quero não é essa aí não. Então os discípulos disseram: quem será que deu comida para ele e nós não vimos? Aí ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ele fala para os discípulos: vocês dizem que faltam alguns meses para a colheita? Eu, porém, já digo: olhe, os campos brancos já estão. É hora da colheita. Avivamento tem a ver com colheita. Avivamento tem a ver com salvação. Em Lucas capítulo 10, ele também fala: peçam ao dono da seara que envie trabalhadores. Peça ao dono da seara que envie ceifeiros. Avivamento tem mais a ver com salvação daqueles que perecem do que um afago naqueles que já são salvos. Eu vou falar de novo. Avivamento tem mais a ver, como já foi ministrado aqui, lá fora, do que o que estão aqui dentro. Avivamento não é um afago de Deus nos crentes. Ai, que culto avivado, ó, pô, renovado. Ai, que culto avivado, ó, fui renovada. Ai, que culto avivado, eu senti um abraço de Deus. Avivamento tem mais a ver com salvação daqueles que perecem. Avivamento tem mais a ver com a festa de Pentecostes, em que todo Israel se dirigia ao templo e apresentava os frutos. Está aqui, meus irmãos. Está aqui as primícias da colheita. O Espírito Santo desceu com esse propósito: capacitar a igreja para o ide, não para o fique e permaneça, mas para o ide e pregue. Tem alguém aqui ouvindo a voz de Deus? E o plano para o avivamento? Esse foi estabelecido pelo próprio Jesus. E a característica principal do avivamento é uma característica expansionista. A igreja precisa necessariamente expandir. Não, irmão Cristiano, deixa como está. Deixa como está, que nós estamos na pandemia ainda. E já pensou se isso aqui enche? Não. Nós não temos dinheiro para fazer templo novo, não. E as pessoas têm que ficar afastadas. Avivamento
tem a ver com expansão do reino. Não olhe para as pessoas maniando a cabeça dizendo: esse não tem jeito. Não, tem jeito sim. Teve jeito para mim, teve jeito para ti, seu vasilha. Tem jeito para qualquer um. O próprio Jesus estabeleceu o plano e o próprio Jesus deu o start, começando em Jerusalém. O começo já foi dado, já começou, até os confins da terra. Agora, antes da descida do Espírito Santo, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Jerusalém. O ficar em Jerusalém, eu não associo com conforto. O ficar em Jerusalém, eu não associo com segurança, com tranquilidade. O ficar em Jerusalém os mantinha na zona de conflito. Quando Jesus disse: fique em Jerusalém, ele estava dizendo: fique no meio, fique no olho do furacão. As multidões ainda estavam em Jerusalém, e Jesus disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que muitos hoje não buscam mais uma vida plena no Espírito? Porque vida plena no Espírito exige renúncia. Vida plena no Espírito exige renúncia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Você lembra do título da mensagem? Caminhando para o Pentecostes. E a caminho do Pentecostes não tem paz, não tem tranquilidade, não tem conforto. A caminho para o Pentecostes envolve renúncia. O caminho para o Pentecostes tem a ver com salvação. E o caminho para o Pentecostes tem a ver com expansão do reino. Renúncia, salvação, expansão do reino. Qualquer outra coisa além disso, que nós chamamos de avivamento, é a gente que inventa. Amém, povo de Deus? Eu não sei de você, mas eu sinto a graça dele aqui entre nós. Irmão Cristiano, então a descida do Espírito Santo não é poder? É. Mas poder com um propósito. Não é poder por poder, não é milagre por milagre, mas é poder com um propósito. Eu quero me encher, eu quero falar em língua estranha, eu quero correr pelos corredores da igreja. É bom demais. Mas qual o propósito? Eu quero ser um crente avivado. Para quê e por quê? E você está esperando ser um crente avivado quando? Antes era quando o coronga passasse, agora é quando a guerra passar? É agora, é hoje. É uma decisão minha, é uma decisão tua. Amém? Feche os seus olhos. Feche os teus olhos.